Olha, a pesquisa Datafolha de ontem acendeu o alerta vermelho na campanha do Lula. E o Bolsonaro já está com alerta vermelho na campanha faz muito tempo, o que intensificou depois do Datafolha. O Datafolha foi uma pesquisa que eu vou falar, para quem queria que o Lula ganhasse no primeiro turno, foi ruim, porque mostra que se solidificou aquilo de que vai ter segundo turno na eleição. E para o Bolsonaro também foi ruim. Apesar do Bolsonaro ter avançado um pouco no primeiro, até em simulação de segundo turno, é muito menos do que o Bolsonaro precisa há 20 e poucos dias da eleição. 22, 23 dias da eleição. Olha só, eu vou te mostrar aqui. Esse é o resultado do primeiro turno do Datafolha. Então, o Lula tinha 48 lá em maio 48, quer dizer, faz aí 4 meses. O Lula foi, oscilou para baixo, para cima, ficou, oscilou para baixo. Na última teve 45 e nessa teve 45. O Bolsonaro subiu depois da saída do Sérgio Moro, continuou subindo, e aí ele chegou a 34, subiu 2 pontos nessa pesquisa. Tinha 32, foi para 34. Tá. O Ciro caiu. Ciro caiu 2 pontos, tinha 9, foi para 7. A Simone Tebet estacionou no 5 e os outros todos juntos, Soraya, aquele babaca do Partido Novo, a do PSTU, a do PCB, todos eles juntos têm 3%. Ok, o que acontece é o seguinte, o Bolsonaro ganhou 2 pontos e o Ciro ganhou 2 pontos. Num raciocínio rápido, você fala, então o Bolsonaro tirou 2 pontos do Ciro Gomes. Não. Não é bem assim. Quando você começa a analisar, a esmiuçar os dados da pesquisa, você vê que não. Que o problema tem um problema na campanha do Lula e tem um problema também na campanha do Bolsonaro. São 2 problemas. Tiago, mas não tem um problema na campanha do Ciro Gomes que caiu 2 pontos? Veja bem, o Ciro Gomes é completamente irrelevante nessa eleição, assim como a Simone Tebet, a Soraya Tronic e os outros candidatos, eles não têm chance de vitória. Então ter problema ou não na campanha deles é irrelevante. A única relevância do Ciro, da Simone e desses outros candidatos na eleição é que a presença deles ali no primeiro turno ajuda o Bolsonaro a chegar no segundo turno. Por quê? Porque para qualquer candidato ganhar no primeiro turno, ele precisa ter mais votos do que todos os outros juntos. Então, se sabemos aí que o segundo turno está definido entre Lula e Bolsonaro, ou que tem uma chance do Lula ganhar no primeiro turno, mas caso vá para o segundo, o único que tem chance de ir para o segundo turno é o Bolsonaro, quer dizer o seguinte, que qualquer voto em qualquer um dos outros candidatos que não seja o Bolsonaro, está ajudando única e exclusivamente o Bolsonaro, porque é ele quem vai para o segundo turno com os votos que serão dados no Ciro, na Simone e nos outros. Então essa é a única relevância desse pessoal na eleição, é a única, é ajudar o Bolsonaro a chegar no segundo turno, mesmo que eles digam que são anti-Bolsonaro e tudo mais, o papel deles é aquele, é isso que eles estão fazendo. Ok, aí tem uma coisa, quando você esmiuça os dados da pesquisa, o que se mostra é o seguinte, que o Lula tirou alguns votos do Ciro e o Bolsonaro tirou alguns votos do Lula. É mais ou menos isso. Ah, Thiago, quer dizer então que o Lula tirou 2 pontos do Ciro e o Bolsonaro tirou 2 pontos do Lula? Não, não é exatamente assim. Mas no fim das contas ficou mais ou menos isso. O Lula se manteve porque ele conseguiu alguns votos do Ciro. É uma má notícia para o Lula? É. É por isso que o alerta vermelho liga na campanha do Lula. Por quê? Porque o pessoal da campanha do Lula sabe que parte dos votos que o Lula continuou igual. Parte dos votos, o que fez o Lula continuar igual foi porque ele ganhou parte dos votos que iriam para o Lula de ciristas que vão utilizar o voto útil na última hora. Ou seja, tem muitos ciristas, gente que declara voto no Ciro Gomes, e que diz que o voto não está 100% decidido porque na última hora pode mudar para o Lula para ajudar o Lula a ganhar no primeiro turno. Ok, o Lula ganhou alguns desses votos dos ciristas. Isso está comprovado. Comprovado com o dado de que, na última pesquisa, quase 70% dos ciristas diziam que no segundo turno votariam no Lula. Nessa pesquisa, mais ou menos 55% dos ciristas dizem que no segundo turno vão votar no Lula. Eles falam, nossa, Thiago, o Lula perdeu 15% do apoio dos ciristas para o segundo turno? Não. Esses 15% aí que perdeu, na verdade são pessoas que migraram já do Ciro para o Lula. Então por isso que o Lula não caiu na pesquisa. E aí, o Bolsonaro subiu 2 pontos, por quê? Porque o Bolsonaro tirou votos do Lula entre evangélicos de classes mais altas. É ali que o Bolsonaro ganhou esses 2%. Quando você pega a pesquisa e pega só entre evangélicos, olha o que acontece. O Bolsonaro tinha 48 e o Lula 32. O que acontece é o seguinte, o Lula cai 4, acima da margem de erro, ele cai para 28, e o Bolsonaro vai para 51. Então uma distância que aqui era
32 para 48, 16 pontos, ela sobe para 28 para 51, sobe para 23 pontos, sobe 7 pontos a diferença entre evangélicos do Bolsonaro para o Lula. Se você pensar que os evangélicos são aí 40 milhões de brasileiros, é muita coisa. Então o Bolsonaro deveria ter subido na pesquisa e o Lula caído, porque essa diferença de 7 pontos se fez com o quê? Com o Lula caindo 4 pontos. O Lula caiu mais do que o Bolsonaro subiu. Por que o Lula não caiu na pesquisa? Porque, pelos estimulação da pesquisa, pelos dados, o Lula conseguiu votos dos ciristas que já migrariam para o Lula provavelmente no final ou no segundo turno. Então, por isso, a letra vermelha na campanha do Lula. Porque, olha, os ciristas que vão acabar votando no Lula pelo voto útil já estão começando a migrar. E o Lula continua perdendo voto para o Bolsonaro nos evangélicos. E o tribunal, a pior parte, o Tribunal Superior Eleitoral não faz absolutamente nada. Nada. Os pastores evangélicos de grandes igrejas continuam disseminando fake news contra o Lula dentro do culto, dentro da igreja. Isso é crime. A multa é de apenas R$8.000. Os pastores fazem... R$8.000 é o que eles ganham de dízimo em uma noite, em uma igreja mais ou menos. Numa igreja grande, olha, não é nada para eles. Então o crime compensa, e compensa muito para eles. Então eles estão fazendo isso e estão agora a todo vapor tentando fazer isso. Porém, a boa notícia para o Lula, que aí é porque está acendendo o alerta vermelho na campanha do Bolsonaro, e veja bem, quando eu digo na campanha do Bolsonaro, eu quero falar do pessoal do que entende de campanha, não é o Bolsonaro e o Carlos, que esses já estão desesperados porque são assim. Mas o alerta vermelho na campanha do Bolsonaro é o seguinte, que eles perceberam o seguinte, o Bolsonaro está subindo entre os evangélicos? Tá. Mas quando você olha a pesquisa só entre mulheres, olha isso. O Lula tinha 48 e o Bolsonaro 28, diferença de 20. O Lula foi para 46 e o Bolsonaro 29, diferença de 17. Tá bem na margem de erro. Você fala, o Lula não caiu quase nada, o Bolsonaro não subiu quase nada, mas o Bolsonaro ainda subiu. Quando você pega só entre pessoas mais pobres, quem ganha até 2 salários mínimos, olha isso. Lula 54, Bolsonaro 25. Aí depois o Lula continua com 54, ele não caiu entre os mais pobres. E Bolsonaro 26, subiu 1% na margem de erro. Aí você fala, peraí, Thiago. O Lula caiu 2 entre as mulheres, o Lula caiu 4 entre os evangélicos. Os evangélicos fazem parte das pessoas mais pobres, geralmente. Não que a maioria dos evangélicos sejam pessoas que ganham entre 1 e 2 salários mínimos, mas muitos são. Uma porcentagem muito grande. Os evangélicos também, a maioria dos evangélicos, assim, maior do que a proporcionalidade da população, são mulheres. Por que o Lula não caiu entre os mais pobres, mas caiu entre evangélicos e entre mulheres? Sabe o que isso quer dizer? Que o Bolsonaro conseguiu virar voto de evangélicos de classes sociais mais altas e de evangélicos homens. Ele conseguiu virar alguns votos que eram do Lula de mulheres, ou pelo menos tirar esses votos do Lula e ganhar de outros candidatos, de mulheres de classes sociais mais altas. Mas ele não conseguiu virar voto de quem era mais pobre. O pior, se o Lula não caiu entre os mais pobres, mas ele caiu entre os evangélicos, quer dizer o seguinte, que parte dos evangélicos são pessoas mais pobres, boa parte. Quer dizer que o Lula caiu entre os homens evangélicos e subiu entre as mulheres evangélicas mais pobres. Isso significa que o Bolsonaro tem um problemão aí, ele não está conseguindo quebrar essa barreira. Mais do que isso, tem um dado que não saiu no site da Folha, mas quem acompanhou a live do Datafolha, eles anunciaram o resultado numa live na Folha. Tava a Mônica Bergamo, tava o diretor do Datafolha, uma diretora também do Datafolha, e aí eles falaram o seguinte: olha, o Bolsonaro ele avançou entre os evangélicos, ele diminuiu entre as mulheres, mas ele está, na sua maioria, tirando votos que não eram do Lula. E o pior, o Lula está tirando votos de outros candidatos. Essa é a tendência. Então o Bolsonaro tem um problema, por quê? E aí a análise não é minha. Diretores do Datafolha que analisaram isso ontem. A análise é, o Bolsonaro está subindo muito menos do que ele deveria. Um presidente que tem 51% de rejeição, e aí eu vou te mostrar o Datafolha da rejeição aqui, ó. Essa era a rejeição em 30 de agosto. Isso faz o quê? 10 dias. Bolsonaro 52, Lula 39, e aí os outros não vão se eleger, não interessa. Aí eu vou clicar aqui, ó. Vamos ver se eu consigo clicar. Cliquei. O que mudou aqui? Bolsonaro 51, Lula 39, Bolsonaro caiu 1 ponto a rejeição dele, os outros não vão se eleger, não interessa aqui, só mudou todo mundo aqui na margem de erro. O que acontece é o seguinte, caiu um ponto a rejeição do Bolsonaro, nossa, caiu 1 ponto.
Só que comparado com 3 semanas atrás, continua igual. Ele tinha 51, foi para 52, caiu para 51 de novo. Quer dizer, peraí, não é o que você precisa. Aí compararam com datafolhas de outros anos, de outras eleições presidenciais. E falaram, olha, nenhum candidato com 51% de rejeição jamais ganhou a eleição. Então Bolsonaro tem um problema aí que ele não consegue ganhar a eleição com essa rejeição. Mesmo em 2018, Bolsonaro foi eleito com 49% de rejeição. Ele tinha no primeiro turno, mas tem uma coisa. O Haddad tinha uma rejeição muito maior que o Bolsonaro. E olha que boa parte da população ainda não conhecia o Haddad. No último Datafolha, mais de 20% da população não sabia quem era o Haddad. Não sabiam quem era o Haddad. Mesmo assim, quando você pegava a rejeição dele, era alta. E aí, quando você fazia a proporcionalidade da rejeição dele entre pessoas que conhecem e pessoas que não conhecem, e pegavam só as que o conhecem, a rejeição dele era muito maior que a do Bolsonaro, porque o antipetismo estava em alta. Hoje não. Hoje você tem o Lula, que é uma pessoa que todo o Brasil conhece. Aí fala, mas o Lula vai fechar a igreja, o Lula vai fazer isso, vai fazer aquilo. E as pessoas, a maioria fala, peraí, meu. É sério mesmo, o Lula foi presidente. Então fica muito difícil para o Bolsonaro colar fake news no Lula. Então, Bolsonaro está dependendo hoje 100% de pastores evangélicos corruptos que fazem campanha dentro de igreja para o Bolsonaro ver esses votos. Só que isso não é suficiente para o Bolsonaro ganhar do Lula no segundo turno. Bolsonaro até subiu no segundo turno, diminuiu um pouquinho a diferença para o Lula, porém, mesmo se o Bolsonaro ampliar muito isso, não adianta. O que aconteceu é o seguinte, ontem eu tenho certeza que o Bolsonaro ligou para o Ciro Gomes e falou, obrigado, Ciro, nossa estratégia está dando certo. Por quê? Porque qual que é a estratégia do Ciro Gomes para ajudar o Bolsonaro? A estratégia dele é causar entre os eleitores ciristas uma rejeição gigantesca ao Lula, para que o eleitor cirista vote no Bolsonaro no segundo turno. Então, quando diminui o número de ciristas que dizem que vai votar no Lula no segundo turno, para o Bolsonaro é bom. Porque para o Bolsonaro ganhar do Lula no segundo turno, ele vai precisar do voto dos ciristas e dos eleitores da Simone Tebet. Esses são os eleitores que vão decidir a eleição no segundo turno, se tiver segundo turno, obviamente. Então, o Ciro e a Simone Tebet batendo no Lula e poupando o Bolsonaro é tudo que o Bolsonaro precisa. O Ciro já encarnou isso faz algumas semanas. Ainda tem cirista que se diz nossa, eu tenho uma boa intenção e que ainda acredita que o Ciro tem boa intenção. O Ciro hoje não tem boa intenção, caiu completamente a máscara do Ciro. Aliás, qualquer pessoa que assiste a entrevista do Ciro na Jovem Pan dá vontade de, sério, dá vontade, dá náusea a entrevista do Ciro na Jovem Pan. A Simone Tebet está focando os ataques dela mais no Lula, mas ela ainda ataca muito o Bolsonaro porque ela ganha projeção com isso. A intenção da Simone Tebet nessa eleição não é se eleger, a gente sabe que ela não vai se eleger, a intenção dela é se projetar para a próxima eleição, provavelmente ela tente o Senado novamente, e para depois tentar ser governadora do estado dela. Essa é ou presidente, alguma coisa assim, depende, né? As coisas mudam rápido na política, mas é isso, ela quer se projetar. E para ela ter uma projeção, ela precisa bater nos dois que estão ganhando para pegar um pouquinho da rejeição dos dois. Hoje a estratégia dela está um pouquinho errada porque o Bolsonaro tem uma rejeição maior. Se ela quisesse se projetar, ela tinha que bater mais no Bolsonaro, mas não está fazendo isso. Já o Ciro não. O Ciro, você vê aí, deve ter recebido uma ligação bem feliz do Bolsonaro. Aliás, tem uma foto aqui do Ciro e do Bolsonaro que eu vou usar para fechar esse vídeo, que é a foto, para mim, a foto da eleição. Pois bem, depois de 700 mil mortos, depois de não comprar vacina, depois de tudo que o Bolsonaro fez, tá aqui a cara com que o Ciro olha para o seu amigo Bolsonaro. Esse é o Ciro que está aí, ó, só podia até colocar um coração aqui ó, em volta dos dois. Esse é o Ciro Gomes, o único candidato que o Bolsonaro cumprimentou depois do debate. O Bolsonaro fez questão de cumprimentar o Ciro. Essa semana, o Ciro teve o prazer de ter vídeos dele compartilhados pelo Eduardo Bolsonaro, pelo general Heleno e por 2 ou 3 ex-ministros do Bolsonaro, que não vou nem citar o nome aqui. Mais do que isso, os ciristas ontem à noite estavam subindo uma hashtag assim, não vão calar Ciro Gomes. Nem sei quem quer calar o Ciro, porque o que ele fala é irrelevante. E sabe quem estava ajudando a impulsionar? Os bolsonaristas. Estão juntinhos já assim, é isso. Eu tô falando isso aqui desde 2018. E eu vi gente de esquerda, até 2020 tinha youtuber de esquerda me xingando. Youtuber que tem aí mais de 300 mil seguidores, viu? Me xingando porque eu falava que o Ciro era a linha alternativa do Bolsonaro. Tá aí, ó. Mas claro que isso, impossível. Peço aí sua inscrição no canal. Falou.